Bom dia a todos, todas e todes que estão aqui com a gente, tanto no presencial quanto no online. Eu sou Daniele Godoy, eu sou gerente da Aliança Sem Estereótipos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estereótipos na publicidade e na propaganda, mas especificamente com esse novo desafio também, que é incluir mulheres migrantes e refugiadas. Bom, eu sou uma mulher branca, eu estou com meu cabelo preso no rabo de cavalo de cabelo castanho, eu estou com uma blusa verde com bolinhas brancas e uma calça caque e um sapato marrom. Eu vou facilitar essa conversa, né, de todas nós hoje, mas eu também estou sendo apoiada pela nossa equipe, então a Manuela está aí no online com o pessoal recebendo perguntas, trazendo dúvidas técnicas, e eu estou aqui com a Mariana e com o Norberto, que estão ali atrás, para também apoiar a gente aqui no presencial. Bom, eu vou começar com os recadinhos, né? Primeiro, por favor, vamos manter as PFF2 nos nossos rostos e as nossas máscaras, inclusive com as painelistas que vão estar aqui na frente com a gente. E também, assim, vamos também deixar um momento para estarmos com as perguntas, né? E fazemos as perguntas no final do painel. Então, a gente, para quem está aí em casa, na nossa transmissão online, eu vou pedir que vocês escrevam as perguntas no chat. E para quem está aqui presencialmente com a gente, se quiser falar diretamente, é só levantar a mão e a gente vai levar o microfone até vocês, ou então escrever num papelzinho e entregar para a Mari, levantar a mão, que a Mari vai buscar e fazer essa curadoria. Bom, a gente vai ter alguns momentos juntos hoje. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre as vivências e histórias de mulheres migrantes e refugiadas, então, com duas histórias que a gente vai trazer aqui hoje. E, depois disso, a gente vai trazer experiências com profissionais brasileiras que já trabalharam com mulheres migrantes e refugiadas hoje. Depois disso, a gente vai ter uma parte da conversa para entender como está a representatividade na mídia e na publicidade hoje, e também nos cargos de liderança da indústria, né, da produção e no audiovisual. A partir disso, então, a gente se coloca esse desafio de entender como a gente pode fazer avançar esse trabalho com a Aliança Sem Estereótipos, incluindo mulheres migrantes e refugiadas. Bom, por que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, né? Porque os estereótipos, eles são essas imagens pré-concebidas, arraigadas no nosso imaginário, que a gente, só através de ampliação de repertório e de conversas e de co-construções, a gente consegue ampliar. Então, até aqui, a gente está acostumado a falar de diversidade de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual, diversidade de corpos e de idade. E hoje a gente vai se desafiar também a colocar uma lente a mais, que é pensar na diversidade geográfica e de nacionalidade, então, tanto a local quanto a global. E a gente sabe que os estereótipos, eles contam uma história e eles contam uma parte dela. Então, eles não são uma mentira completa, mas eles são só uma parte da história. E isso eu estou fazendo referência a uma fala da Chimamanda Adichie sobre o perigo da história única, que eu recomendo vocês todas assistirem. Bom, por que a gente faz essa discussão dos estereótipos, né? Porque uma publicidade, uma mídia, a linguagem da indústria, de uma maneira sexista e racista, ela está na base de uma série de violências. Sejam essas violências físicas, morais ou simbólicas. E os estereótipos, eles estão na base da construção dos vieses inconscientes. Então, hoje a gente está aqui o quê? Para nomear um pouco esses estereótipos, entender como eles acontecem, mas também aumentar o nosso repertório de imagens não estereotipadas. Então, eu vou me calar, e aí eu vou começar a pedir o vídeo da nossa embaixadora, defensora dos direitos das mulheres negras de ONU Mulheres, Thaís Araújo, que também é atriz, também é empresária, também é uma ativista nesse tema. Bom dia a todas, todos e todes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a esse painel que vai discutir a eliminação de estereótipos de gênero e raça discriminatórios na mídia e na indústria publicitária. Quem já parou para pensar sobre de que formas diferentes etnias, raças, gêneros, corpos e de narrativas têm sido apresentadas nos veículos de comunicações? A pesquisa TODXS, realizada pela Aliança Sem Estereótipos em parceria com a Redes, desde 2015, faz esse mapeamento e analisou mais de 5.000 comerciais dos principais canais de TV do Brasil em 2021 e dá algumas dicas sobre isso. Vamos aos números. De 4 comerciais onde homens são protagonistas, 3 deles são brancos. Mulheres brancas aparecem em mais que o dobro das inserções em comparação com as mulheres negras.
Homens musculosos e mulheres magras e com curvas também são a maioria. Mas na vida real, quantas pessoas que você conhece que têm esse tipo físico? Elas representam as pessoas da sua convivência? E você quando pensa numa pessoa refugiada ou imigrante, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? São perguntas difíceis de responder sem que a gente mesmo caia em estereótipos. O Brasil hoje está entre os 5 países que mais recebem pessoas refugiadas e imigrantes vindas da Venezuela. Quantas vezes você já ouviu histórias de mulheres venezuelanas bem-sucedidas? É essa imagem que você constrói mentalmente quando pensa nelas? Convidamos todos e todas e todes a começar a pensar um pouco sobre isso e também analisarmos nossos papéis na comunicação como agentes da mudança. A forma com que a gente escreve uma reportagem ou um roteiro para uma peça publicitária tem grande papel na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Quem a gente convida para compor o casting, por exemplo? Quem está em posições de direção, criação, sem pessoas diversas atrás das câmeras, nós não vamos mudar essas indústrias que mobilizam tantos recursos e alcançam tantos brasileiros e brasileiras. Então, esse é o convite para hoje. Que as discussões nesse Dia Mundial das Mulheres sejam apenas o princípio da mudança que queremos ver na nossa sociedade. Um ótimo evento a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos. Bora começar. Bom, obrigado, Thaís. E aí, a partir dessa provocação que ela traz aqui, eu vou um pouco dizer alguns estereótipos, né, em que a gente vê que acabam sendo reproduzidos na mídia, né? Vocês vão ouvir isso justamente para essa desconstrução. Bom, as mulheres refugiadas, elas são expostas, quando chegam ao novo país, a menores remunerações, a precarização do trabalho, a situações de xenofobia, muitas vezes combinada com racismo, a depender de sua origem. E muitas vezes também sofrem com a visibilização pontual em apenas algumas épocas do ano. E isso contribui, com certeza, para a sua estigmatização e também não dá as oportunidades para que elas desenvolvam sua potência. Então, a nossa conversa aqui hoje é justamente para demonstrar essa potência dessas mulheres migrantes e refugiadas. Então, eu vou chamar primeiro ao palco a Prudence Calambert. Prudence é atriz, modelo, palestrante, empreendedora, youtuber, ativista dos direitos humanos e das mulheres refugiadas. Bem-vinda, Prudence. Ela é uma mulher... Bom dia. Prudence. Prudence tem que fazer biquinho. Eu tenho que fazer biquinho. Prudence é mãe de 5 filhos, avó de uma neta, saiu do Congo há 14 anos, após ter passado por diversas adversidades e violações de direitos em seu país de origem. Prudence, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria primeiro pedir para você contar um pouco sobre a sua carreira, sobre as posições que você já ocupou e as iniciativas que você já esteve e está trabalhando. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada por estar aqui e feliz Dia das Mulheres, para nós todos aqui. Daniel, eu queria rapidinho pedir 1 minuto de silêncio para poder lembrar da memória dessas mulheres violentadas, mortas e não tem voz, caladas. Como um dia nós, a gente não pode esquecer delas. Aí você fica controlando para mim, por favor, para não perder o tempo. Por favor, 1 minuto de silêncio. Obrigada. Talvez a gente esqueça um pouco, né, dessas que estavam com a gente e que partiram. Esquecemos que somos humanos, poderia ser a gente também. Então, nunca podemos esquecer essas vozes caladas. Por isso, essa luta permanece. E, como eu falei muito, até me esqueci,
Me volta na sua pergunta, Dani, por Eu ia favor. pedir para você conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a trajetória, sobre a sua carreira, sobre todos esses atributos que eu acabei de listar, né, sobre você. Obrigada. A minha carreira, eu estou aqui há 14 anos, como a Dani falou. Eu venho da República Democrática do Congo, um país que faz parte do continente africano. Lá nós falamos francês, nossa língua oficial, mais 4 idiomas e mais 700 etnias. A língua portuguesa é uma língua que eu aprendo cada dia, aqui no meio de vocês todos. E já comecei a fazer meu trabalho artista lá desde a minha terra, muito jovem. Infelizmente, por causa da persecução política que eu sofri, que é muito cedo que eu comecei a trabalhar no meio da área política, porque já é uma coisa da família, me envolvi e não deu para me dar essa continuidade. Talvez algumas pessoas possam dizer, mas Prudence, você fala disso muito, mas eu gosto muito de repetir o meu caminho, porque isso faz sentido. Mostrar a força dessa mulher imigrante refugiada, ou essas que não têm oportunidade de poder estar nesse espaço. E aí eu fiz um caminho muito perigoso, atravessando o rio, entrando no mato, dividindo com a minha filha. E a mais velha, me separei, depois eu fui recuperar ela e poder fazer um caminho. Hoje eu estou no meio de vocês. Então, é um dom que estava dentro de mim, que estava um dia abafado, mas como um dom que estava muito grande e que grita mais alto até hoje. Eu não sou aquela famosa como a Thaís Araújo, mas eu gosto muito de exercer na minha área. A dificuldade é maior, infelizmente, o fato de ter esse apelido, que eu falo apelido de refúgio. Por quê? Desde que eu nasci, ninguém me apontou o dedo que era mulher negra refugiada. Eu nasci recebendo o nome Prudence Kalambai Libonza, a filha da minha mãe Madô. Eu fui criada pela minha tia. Mas o caminho da vida me ensinou a poder receber esse apelido. Infelizmente, esse apelido, eu acho, isso que faz parte que talvez o nosso trabalho possa atravar um pouco, porque você luta, você está no espaço, você mostra aquilo que você faz, mas o retorno não é tão aquilo que você está esperando. Então, isso que é a dificuldade, isso que dá um pouquinho de dor. Mas, como mulheres, eu não vou parar, como mãe, eu me apresento sempre como mãe, é para fortalecer as outras mães como eu, mãe solo, que talvez que quer desistir de uma luta, que quer desistir de um trabalho, de sustentar sua família, é para mostrar para eles nunca desistir. Sabemos que não é fácil, dói muito na pele, mas quando você acorda, levanta, olha atrás, você vê que eles precisam de mim e você cada vez mais tem força. Maravilhoso, Prudence. E aí eu queria também perguntar para você quais os desafios que você enfrenta na carreira, né, na indústria publicitária, e que estereótipos também você tem superado e enfrentado. Já a primeira coisa é a língua, né? Eu tenho um sotaque carregando com a língua, com o francês, mas mesmo assim eu não me sinto vergonhosa, nem me sinto vergonhosa de dizer que eu sou mulher africana, mulher negra, com muito orgulho que eu me apresento assim, e para mostrar quanto que eu amo. Se Deus me colocou ser mulher preta, negra, é assim que Ele me colocou. Eu tenho orgulho de ser. Infelizmente, nós encontramos com a sociedade tão racista que faz que as coisas travam. Não é que porque você não quer. Existem pessoas que querem te apoiar, que querem te ver lá, mas eu não sei o que acontece no meio. Isso é a maldade, isso que dói muito no coração. Acredito que eu sou humano como todo mundo, eu preciso chegar no lugar e até eu tive a oportunidade de poder estrear com essas belas mulheres que estão aqui sentadas, o curto-metragem que nós fizemos, né, que elas vão falar, foi uma experiência linda, linda, que eu estou sonhando para poder crescer mais, né? Para fazer uma longa-metragem, para virar essa Prudence Kalambai e as pessoas tirando um autógrafo comigo na rua, é meu sonho. E, Prudence, você conheceu o Brasil através do audiovisual, né? Isso está bastante presente na tua fala. Eu queria entender a importância do Brasil para você. Gente, já na África, precisamente no meu país, o Congo, já da escola nos ensina
o mapa do mundo. Já conheci o Brasil na escola e pela história do futebol, porque o Rei Pelé, 1900 e tal, eu não tinha nascido ainda, mas pela história ele estava lá, jogou Copa do Mundo. O Brasil é bem visto como, sabe, futebol é a coisa maior. Então, na minha cabeça, nunca imaginava um dia eu ia estar aqui no Brasil. Cheguei num país vizinho do meu país, que é Angola. De lá que eu tentei, eu estava o tempo todo assistindo, eu posso falar o nome da televisão? Eu estava assistindo sempre a TV Globo. E lá o povo angolano imita muito a moda brasileira. E aí eu não entendia bem a língua portuguesa, mas com o poder da novela me fez abrir a audição para poder falar e escutar a língua portuguesa. Mesmo aqui que eu exerci mais a língua, a fala. Perfeito. E eu me apaixonei, eu falei, é lá que eu vou. Aquelas casas belíssimas da novela. Não estou dizendo na África não tem, tem muito, mas você sabe, a paixão pela primeira vista, quando você se vê com o seu amor, você ama, você não sabe se amanhã vocês vão brigar ou não, vão se separar, aquele brilho nos olhos, as estrelas. Então, isso que eu tinha pelo Brasil, essa paixão. Aí eu falei que lá que eu vou, e dependendo de não poder falar bem a língua portuguesa, falei que lá. Aí eu cheguei, não desci na Leblon, nem na Copacabana, nem na Tijuca, nem na Barra. Aí eu desci na comunidade, daí que começou mais outro desafio. Um dia, no longo da vida, que eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com o Pedro Bial. Aí eu olhei para ele e falei, vocês me enganaram, o Globo. Não foi aquilo que eu imaginava. Mas foi a paixão, a televisão, filme. Me apaixonei, estar aqui. Eu estou aqui e sempre lutando para poder chegar no lugar, junto com essas belíssima mulher que eu acredito. Obrigada, Prudence. Muito, muito obrigada pela tua contribuição. Aqui atrás, enquanto você falava, a gente estava passando uma série de trabalhos seus. Eu acho que um pouco é demonstrar que essa potência também está com essas oportunidades de carreira, né? E uma oportunidade de continuar essa carreira do seu país de origem aqui no Brasil. Eu que agradeço. Eu não posso ser muito ingrata, está errado. Eu agradeço o Brasil. Sabemos que não é fácil, mas pelo menos vindo do continente muito longe, vindo aqui, lutando. Eu estou tentando, eu tenho fé. E vou aproveitar também, eu fui chamada para poder participar no filme, né? Não ficar com ciúme. No filme durante 3 meses com a TV Cultura, mas vai estrear mês de setembro. E acreditando no meio desse caminho, vai chegar na hora que vai bombar. Eu obrigada a Deus, a vocês, povo brasileiro, pelas oportunidades. E, por favor, não desista da gente, dão oportunidade, abra as portas. Tira a cabeça que os imigrantes, pessoas refugiadas estão aqui como coitados. Somos seres humanos, como gente todos. O que é que nós queremos? A oportunidade, o trabalho, moradia, dignidade e o respeito. Obrigada e feliz Dia das Mulheres. Obrigada, Prudence. E aí, continuando, assim, muito, muito obrigada, Prudence. Eu queria chamar ao palco a Jéssica Moraes. Jéssica Moraes é ativista, jornalista, defensora dos direitos humanos, venezuelana no Brasil há 3 anos por perseguição política, tendo vindo ao Brasil junto com sua filha. No Brasil, você acompanhou, né, Jéssica, e acompanha a situação dos refugiados e refugiadas. Dos refugiados e refugiadas. E aí a gente queria, inicialmente, né, primeiro te dar as boas-vindas e que você se apresentasse um pouquinho para a gente, e através também do vídeo que você trouxe, certo? Obrigada, Jéssica. Ah, ele já passou? Tem música? Dá para ouvir? Não tem O povo venezuelano atravessa a maior crise migratória da América, a segunda maior no mundo, ficando atrás apenas da Síria. Tudo isso em meio a uma pandemia de Covid-19. A falta de alimentos, água e medicinas foram as principais causas que obrigaram a mais de 5 milhões de venezuelanos a fugir do seu país. O Brasil recebeu e acolheu a mais de 261 mil, segundo dados informados pelo Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O pronóstico é que esses números sigam crescendo devido à hiperinflação, queda na economia e crise humanitária da Venezuela.
Bom dia. Opa, bem alto, né? Sim, bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Moraes. Eu sou venezuelana. Eu não sou refugiada porque acontece que eu sou filha de brasileiro. Então, sou brasileira nata também. Mas eu teve que fugir da Venezuela porque, por conta do meu trabalho, eu ajudei quando entrada da ajuda humanitária, o dia 23 de fevereiro, que não deu certo, aí eu fui perseguida política. Assim, o regime foi bater a porta da minha casa me buscando. E eu já estava no Brasil porque precisamente eu não queria que minha família passasse por aquela mala situação, que é eles tentar me levar de fato, e minha família tentando me segurar. E minha filha, que eu tenho uma filha que hoje tem 11 anos. Eu teve que fugir, nesse momento a fronteira estava fechada, o regime não deixava passar carro, não tinha nada, e eu teve que vir pelo mato, andando também, que nem a nossa amiga, com minha filha. Foi um desespero muito grande, porque em qualquer momento, se eles me pegassem, não ia ser bom. E quando eu cheguei, assim, cruzando, que eu cheguei e pisei, que já vi os itos, os BV, que eu pisei o Brasil, gente, assim, eu desejo que ninguém pensando também na Ucrânia, né, ninguém tenha que passar por isso, ninguém tenha que fugir do seu país e sentir aquela esperança, aquela sensação de paz quando chega em outro. Depois disso, segui trabalhando em prol dos migrantes, porque no meu país a imprensa é perseguida e a censura é muito grande. Então, assim, além disso, a fronteira com a Venezuela é uma fronteira que está praticamente esquecida. A gente, às vezes, quando acontece alguma coisa grande, que às vezes a gente vê na mídia, mas que mostram só, tipo, os migrantes tadinhos, vindo aí, no chão, precisando de alguma coisa, pedindo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas outra parte a gente não conhece. E a parte também de ajudar, de explicar para aquele migrante como é que ele vai chegar, as coisas que ele pode conseguir aqui no Brasil, não tem, eles não conseguem. Tem a formação das ONGs, mas são tipo... coisas oficiais que o migrante, quando chega, de repente, é diferente. É quando você se encontra com outro brasileiro, vamos supor, em Argentina. De repente, essa pessoa já leva um tempinho morando aí e ele pode lhe explicar melhor. Vai dizer, olha, amigo, vai lhe recomendar porque conhece quais são as situações que a gente passa. Então, bom, eu comecei a trabalhar com os migrantes e até hoje eu estou fazendo essa parte e, graças a Deus, graças ao Brasil, que recebeu esses 641 mil migrantes venezuelanos. Perfeito, Jéssica. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o papel da mídia e da imprensa para redução dos estereótipos que muitas vezes fomentam discriminação, xenofobia e, às vezes, propagam muitas vezes violência contra as mulheres migrantes e refugiadas. Precisamente isso, né? Que às vezes propagam. É bem difícil a gente, principalmente em Roraima, na TV local, ver participação de migrantes, tanto em novelas, tanto nos jornais, como em propagandas. Assim, é bem difícil encontrar, como estavam explicando aqui. O número é muito baixo, e em Roraima é quase praticamente nulo, principalmente com venezuelanos. Eles estimulam muito, quando estão dando alguma notícia, eles não falam, ocorreu um roubo. Eles falam, migrante venezuelano roubou a tal. Eu lembro que uma vez no jornal apareceu, venezuelanas pedem dinheiro no sinal. Tipo assim, eles já estão botando na frente de fato que é uma venezuelana. Então, eu acho que o crime não tem nacionalidade. É o que eu acho. Eu acho também que, ser, vamos supor, inteligente, ser trabalhador, também não tem nacionalidade. Eu acho que vai da pessoa. Então, de repente, botar já o etiqueta, porque é venezuelano, é preguiçoso, ou e elas são putas, como falar, porque é pobre, ou porque é migrante, eu acho que é uma coisa que a gente poderia lutar com isso, contra isso.
Perfeito. E, inclusive, é por isso que a gente desenvolveu o Guia de Boas Práticas para a Comunicação e para o Jornalismo, que a gente está distribuindo aqui no evento, para trazer um pouco essa quebra, porque isso gera criminalização e isso gera uma série de desafios. E eu queria entender um pouco, ouvir de você, qual é o papel de nós, brasileiros e brasileiras também, não só na acolhida de mulheres migrantes e refugiadas, mas também na integração, né, na nossa sociedade. Em geral, eu acho que, assim, o Brasil está acostumado a receber muitos migrantes. Claro, o Brasil é um país de imigrantes, principalmente portugueses. Todos nós falamos português e já somos filhos de imigrantes, né? Em algum momento temos uma cota aí da migração. Muito italiano, muito chinês, japonês, etc. Então, assim, pelo menos para o Sul, estão acostumados a receber muitos migrantes branquinhos, bonitinhos, olhinhos azuis, etc. Né? Então, tem aquilo do estereotipo, que de repente a cor mais escura, que de repente o cabelo mais apertadinho, não entra dos padrões de beleza que geralmente mostrava a mídia. Né? Agora sim, abriu um pouco mais, só que temos muito caminho para frente. E o brasileiro, em geral, vai depender também muito do Estado, né? E daquela proximidade e daquele dia a dia que ele tem com os migrantes. Mas, em geral, é isso, é a gente ficar nos sapatos da pessoa, ficar nos pés, de repente pensar, quanto que aquela pessoa teve que percorrer, quanto a pessoa tem que sofrer por estar em outro país. Estava comentando que, de repente, para um brasileiro aqui, passa por um mau momento, ficou sem comida aquele dia, mas se ele tem um vizinho que tem uns 15 anos conhecendo, ou a vida inteira conhecendo, ou, de repente, tem algum tio, algum familiar aqui, mas se a gente, pelo menos, se eu estou sozinha com minha filha, a quem é que eu ligo? A quem é que eu chamo quando acabou o arroz? Então, eu acho que é um pouco disso, ficar nos sapatos de outra pessoa, daquele imigrante que está aqui, porque eu estava pensando assim, realmente nós sentimos migrantes, somos todos cidadãos do mundo. Então, é um pouco disso, tocar. Muito obrigada, Jéssica, pela tua contribuição, eu agradeço muito. E também para a gente continuar essa conversa com jornalistas, com a mídia, com a publicidade, para que a gente consiga, como brasileiros, também acolher e também integrar e mudar a nossa linguagem. Obrigada. De nada, obrigado a vocês. Obrigada, querida. Bom, e continuando a nossa conversa, então, eu vou chamar aqui ao palco a Sabrina Demose, que é roteirista da Trópico, é uma produtora audiovisual especializada em direitos humanos, e uma segunda painelista aqui com a gente para conversar, a Tatiana Vilela, que é diretora do projeto Meu Lugar é Onde Estou, sobre a vida de mulheres migrantes e refugiadas aqui em São Paulo. Bem-vindas, queridas. Obrigada. Vamos sentar. Então, agora vamos sentar. Sabrina, eu vou até te passar o microfone aqui, porque eu vou fazer a primeira pergunta para você. Eu queria saber como os seus projetos, como a Trópico e a sua equipe se modificaram a partir das experiências com mulheres migrantes e refugiadas. Primeiro, obrigada, é uma honra e uma alegria estar com tantas mulheres aqui. As falas que me antecederam, eu honro a todas elas. Muito obrigada. Bem, a gente se modificou a partir do momento em que a gente precisou parar de achar que a gente tem que falar sobre mulheres migrantes e refugiadas, mas com. Então, todos os nossos projetos, a gente insere as mulheres que temos acesso no Paraná, principalmente, em Foz do Iguaçu e Curitiba, porque pode não parecer, mas a gente tem um fluxo muito grande lá. E essas mulheres, elas estão dentro dos nossos projetos. O mais recente, que eu tenho muito orgulho e muito carinho, é com a Gloá, que é congolesa também. E a gente está lançando um livro em julho que chama Tem Fufu em Curitiba. Então, ela contou como é que a gente adapta receitas africanas para uma cidade que diz que não tem comida africana. Então, a gente criou esse livro, que é lindo, e depois a gente vai mostrar os vídeos que a gente fez. Então, a gente se adaptou a partir do momento que a gente compreende essa força criativa junto com a gente. É nesse sentido. Obrigada, Sabrina. Eu sei que tinha uma apresentação aqui para você passar. Não sei se você quer retomar alguma das fotos que estão lá. Não sei se a gente consegue projetar, para quem não viu. Não, mas a gente pode depois, assim, tem só algumas frases. Eu gosto muito de poetas do Islã, e eu trouxe uma poesia
da Meimei, mas não tem problema, depois a gente vê, a amizade ela vai continuar a mesma. Ai, obrigado. Obrigado, Sabrina. E aí eu vou pegar essa ponte para passar para Tati, e entender um pouco a motivação de você e da tua equipe para a construção do Meu Lugar é Onde Estou. E a gente vai passar aqui atrás o curta-metragem, né? E para a gente ir também se inspirando. E a personagem, né, que a gente do curta é justamente a Prudence, que estava aqui com a gente há alguns minutos. Então, eu queria saber como essas histórias modificam tanto quem conta como quem participa delas, né? Primeiro, eu queria agradecer e dizer que é uma honra estar fazendo parte desse projeto. Já a abertura me emocionou muito, porque eu acredito nas parcerias, né? Eu acho que esse projeto, chama Meu Lugar é Onde Estou, é um documentário, um longa-metragem e uma série também, longa documental, que vem comigo há muito tempo. Meu primeiro longa, eu vou para a Eslovênia, que é a terra da minha avó. Eu acredito na nossa identidade cultural como um valor, né? Quando a gente fala dos povos originários, da ancestralidade, isso para mim é uma coisa que é muito rica. Mas sem parceria essas coisas não acontecem. Então, quando eu encontrei a Café Royal, produtora que eu faço parte, enfim, que a Adriana está aqui junto comigo, a gente vê que, tendo parcerias de pessoas que acreditam nos mesmos valores, e acho que a Café é isso, escolhe seus projetos, acreditando no audiovisual como uma ferramenta de transformação social, como uma possibilidade de uma arma mesmo para que a gente sensibilize as pessoas, a gente consegue transformar as coisas. Então, eu acho que assim, esse curta a gente fez numa residência no Panamá, que tinha o valor da identidade cultural como projeto. A gente ganhou o melhor curta da residência e foi feito, inclusive, um prêmio para a Prudence de melhor personagem revelação, foi inventado um prêmio para ela. Não tem como dizer que as histórias de vida não nos transformam, né? A Prudence, por exemplo, contei para você, né, Dani? Ela comentou que ela aprendeu sobre o racismo no Brasil. Ela contou aqui para a gente que na terra dela ela era uma mulher linda, inclusive ela foi Miss no Congo. Aqui ela se via uma mulher negra numa situação diferente. Então a gente aprende, porque eu, mulher branca nascida no Brasil, nunca pensei, né, que não existisse, enfim. Então, acho que a gente aprende com várias histórias, e uma coisa que eu queria falar sobre esse projeto, que é justamente, eu acho que a gente faz audiovisual para sensibilizar, para transformar, para fazer com que as pessoas realmente possam se perceber o outro, lidar com a diversidade, com as diferenças como um valor. Mas a gente está no desenvolvimento do projeto, ainda juntando parcerias, precisando de parcerias financeiras ainda, enfim, de canais e de viabilidade. E a gente está numa fase ainda de pesquisa, assim como a Prudence será parte desse projeto, outras mulheres vão ser. E eu acredito que cada história vai ter uma importância e vai nos transformar de um jeito gigante. E eu vou provavelmente ter pesquisa com milhares não, mas centenas de mulheres. No filme vão ter algumas que vão participar. E o meu desejo é que o projeto vá além só de um projeto audiovisual, mas que a gente pudesse fazer parcerias, que essas histórias pudessem ser contadas e mostradas na ONU, que as empresas pudessem fazer parte, porque, afinal de contas, a gente está aqui por isso, né? Para que isso seja transformado mesmo, né? Exato, e é nesse espaço que a gente coloca as nossas competições de setor de lado para falar sobre histórias que precisam ser contadas, né? Então, eu queria muito agradecer vocês duas por essa contribuição. Eu sei que o nosso papo hoje é um pouco curto, mas a gente, como a gente estava falando desde o início, né? É só a primeira conversa e é só o começo dessa discussão, né? Dentro da Aliança Sem Estereótipos. Muito obrigada. Obrigada a você. E agora a gente vai chegar para a nossa terceira parte, né, do painel. E aí eu vou convidar aqui ao palco a Michele Nunes, que é especialista de diversidade da CVC Corp, e a Mariana Souza, que é presidente executiva da Associação Brasileira de Produção de Audiovisuais, a APRO. Muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer inenarrável estar aqui, é uma honra. Eu quero falar um pouquinho da minha pluralidade para vocês. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo enredado, sou uma mulher negra retinta, estou usando aí uma blusa
branca com alguns desenhos em vermelho e creme. Perfeito. Vou pedir para a Mari também se autodescrever. Bom, boa tarde, já não sei, bom dia, boa tarde, enfim, a todos, todas, enfim, prazer estar aqui. Eu sou uma mulher parda, cabelo escuro, preto, olhos castanhos e acho que eu estou com uma roupa rosé. Exato. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Eu vou começar, Michele, te perguntando um pouquinho para você contar para a gente sobre o projeto desenvolvido pela CVC Corp para inclusão produtiva e empoderamento econômico de mulheres refugiadas. Eu gostaria um pouco que você contasse sobre o projeto, no sentido da gente entender as possibilidades de replicação. A gente sabe que esse projeto especificamente atende e atua especificamente no turismo, mas o que a gente quer um pouco dividir aqui é como também pode trazer próximos passos e passos presentes para a gente também reproduzir na nossa indústria. Sem dúvidas. Eu queria começar dizendo que o nome do projeto é muito significativo, né? Oportunizando Sonhos. É o que a gente fala na companhia e é o que a gente entende como uma jornada, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma jornada que começa nessa autorreflexão, nessa autocrítica, de qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel sobre isso. Pode passar, por favor? E aí a gente começa com isso, né? Em maio de 2021, a CVC Corp, olha, vocês já devem ter no imaginário de vocês aí, já devem ter ouvido falar da CVC, mas nunca olhando para isso, né? Foram 50 anos de uma jornada que a gente não tinha esse olhar mais calibrado. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre sustentabilidade, há um lançamento, né, de uma estratégia de sustentabilidade na companhia, para voltar-se para uma cultura organizacional mais inclusiva, né? Ou seja, quando a gente começa a olhar para as nossas pessoas de uma maneira diferente, não só diversificando, mas incluindo essas pessoas. E como que a gente faz isso no dia a dia, né? Pode passar, por favor? O que eu trouxe aqui para vocês? A gente fala do reprograma, que eu acho que o nome é muito simbólico, ele vai justamente falar para a gente reprogramar nossas ideias, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A gente entende que é uma jornada. E essa jornada, ela começa, né, basicamente, da origem ao destino, como que a gente vai pensar isso nos nossos roteiros, como que a gente pensa isso em reduzir através de um padrão de sustentabilidade mais coerente para o momento atual, mas também respeitar diversidades, que é do qual a gente fala, né, do programa de diversidade. Pode passar, por favor? Então, esse compromisso, ele olha, né, pensando especificamente no que viemos falar hoje, a gente olha para pessoas, a gente olha para mulheres. Então, nós fomos ali entender um pouquinho, por sermos parceiros ali do pacto, entender um pouquinho o que a gente podia fazer para participar dessa jornada de mulheres que estavam em situação de refúgio, né? Como que a gente inclui isso dentro do processo de contratação? Como que a gente recruta de uma maneira diferente? Então, a ideia aqui, eu acho que a palavra-chave que eu gostaria de deixar para vocês é muito mais sobre oportunidade e intencionalidade, né? Quando a gente fala de uma jornada de diversidade, a gente tem que falar de intenção. A gente tem que olhar para o processo de recrutamento, que foi o que a gente fez, e entender quais são ali as áreas e quais são os pontos do processo que eu preciso mudar. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente contratou, e eu quero dar nome às pessoas, né? Quando a gente contrata a R7, que é a nossa consultora, inclusive está indo super bem na loja, a gente olha para a R7 e vê quais são as suas vantagens, né? Então, a R7 tem ali o conhecimento do idioma, a R7 é uma pessoa resiliente, ela e a sua família, né, estão aqui em São Paulo através do projeto, né, Empoderando Refugiadas, mas a gente olha para a R7 como uma profissional. O que ela pode trazer para a gente ali que é positivo? Quais são as vantagens que a gente pode aproveitar dos conhecimentos que ela tem? Mas, para além disso, como que a gente faz com que a gente mude o processo ali de contratação e de onboarding, ou mesmo, né, trazendo ali uma aprendizagem contínua para ela, para que ela possa performar em qualquer posição. No caso, a Recep, hoje é nossa consultora de vendas, ela chega na CVC sem conhecimento específico em vendas, mas a proposta é que a gente continue empoderando a R7 nessa jornada, por meio da equipe. Então, acho que essa é uma grande sugestão que eu sempre coloco, Dani, a gente precisa ter uma equipe suportiva, uma equipe atenta, né? A gente precisa olhar também um pouquinho para esse processo de uma maneira diferenciada. Então, a RC chegou, ela chega em Roraima. Então, como que a gente fazia ali o processo de admissão?
né? Então, a gente deslocou o exame admissional dela para que seja feito na própria cidade. Então, quando a gente fala de contratar mulheres em situação de refúgio, é isso, olhar um pouquinho mais de cuidado e ser uma jornada um pouco mais intencional, né? Então, para quem está conectado e conectada aqui, é olhar para essa sua cadeia e verificar o que a gente pode fazer para fazer diferente e fazer acontecer realmente ali a contratação, né? Perfeito, perfeito. E aqui, uma provocação que eu queria fazer, assim, porque tudo é um processo em andamento, né? Eu acho que a gente vai aprendendo também durante a jornada. E eu queria um pouco, então, que você trouxesse para a gente esses insights sobre o futuro, né? Sobre qual é o caminho desse projeto. Bom, eu gosto sempre de colocar que os próximos passos, eles são... É evidente que são caminhos que você tem que visualizar dentro da sua própria jornada, a jornada da sua companhia, né? Cada companhia tem a sua particularidade, está dentro de um mercado. Então, o que a gente olhou e entendeu? A gente tem uma cadeia, né? A CVC é uma grande empresa, né? Hoje faz parte de um grupo corporativo que impacta mais de 5.000 fornecedores. O que a gente pode impactar no destino? O que a gente pode conectar com os nossos stakeholders que estão ali na cadeia de valor, né, para tornar-se, de fato, uma cadeia de valor? Então, por exemplo, a gente entende que a gente tem aí uma rede hoteleira, né, a gente tem receptivo, a gente chega ao redor do Brasil todo, e o próximo passo que nós estamos olhando agora é justamente para essa cadeia. E eu acho que isso é uma tendência para a diversidade dentro desse ano também, quando a gente pode, então, verificar dentro de casa, né, solidificar esses processos que eu coloquei aqui, né, olhar um pouquinho, e o próximo passo, essa ampliação, como que a gente caminha, né, para a nossa cadeia de valor. Então, olhando para a cadeia, eu acho que tem que pensar nesse impacto positivo que você tem no seu dia a dia, dentro do seu universo ali. É lógico que a CVC é muito grande, a gente fala que a gente é um transatlântico fazendo aí essa virada, mas a gente tem que começar hoje, né? Então, até saudando aí as nossas mulheres que estão aqui, né, e as que vieram antes também, eu acho que é importante porque esse é o passo que a gente precisa dar. Né? Se a gente, só para fechar aqui, Dani, o que eu acho que é legal de pensar, eu coloquei umas fotos aqui na RC, em família, no próximo slide, por favor, que eu acho que essa é a ideia, né? Quais são os próximos sonhos que você vai viabilizar na sua jornada, no seu dia a dia, dentro da sua empresa, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, quais são as próximas pessoas que você oportuniza? Falar de diversidade é falar de oportunidade, né? De pessoas que impactam a vida de outras pessoas, né? De uma maneira muito real e prática. É isso, Dani. Muito, muito obrigada, Michelle. Assim, acho que a gente aprende muito a partir dessas experiências práticas, assim. E um pouco te dando um contexto, mas um contexto para todo mundo, eu e Mari aqui, a gente está um pouco nesse papel, assim, né, Mari, de provocar e de tentar trazer esse tema pela primeira vez para a Aliança Sem Estereótipos. Acho que a gente partiu dessa provocação junto ao Mover-se, por a gente entender que existem várias iniciativas acontecendo no setor privado, em outros setores, e que o audiovisual, a publicidade e a mídia não podem ficar para trás. Bom, e aí, hoje, na Aliança, a gente está nesse estágio de diagnósticos, né? Então, a gente está fazendo uma série de descobertas que, assim, a gente consegue ver sempre, assim, mas acompanhando o progresso histórico dessas representações, a gente consegue ter dados claros sobre o que a gente ainda tem de desafio para superar. Então, Mari, eu queria um pouco, ao mesmo lado que a pesquisa TODES, que eu vou trazer daqui a pouco, traz informações sobre a representação das mulheres nas peças publicitárias, eu queria que você trouxesse esses dados que vocês têm sobre mulheres em posição de liderança e, especificamente, entendendo, né, a APRO nesse papel de também fomentar esse exercício de pluralidade, né, por trás das cenas, e não só as peças que saem para fora, né, as que a gente coloca na TV e coloca em outros veículos. Quero desejar Feliz Dia das Mulheres para todas aqui presentes. Eu acho que é uma data muito simbólica, né, para lembrar da nossa luta, que ela é diária, ela é constante. Por mais que a gente ache que a gente já superou, estamos em 2022, mas a gente ainda esbarra com questões que a gente lembra que essa luta ela tem que continuar. Prazer estar aqui, né? Gente, comemorar o Dia das Mulheres no evento da ONU Mulheres, assim, uma honra.
enorme estar aqui com Honra vocês enorme. discutindo isso. Eu fiquei emocionada também com tudo que foi dito no outro painel, enfim, com todas as falas que nos antecederam. Prudence, não sei se eu falei seu nome certo, mas eu quero ser sua amiga, hein? Amei sua história, achei incrível, quero saber tudo. Enfim, eu trouxe uma apresentação, contar um pouquinho aqui do papel da APRO, né? A APRO é uma associação brasileira de produtoras de obras audiovisuais. Hoje a gente representa mais de 80 produtoras, as maiores produtoras do Brasil, O2, Conspire, enfim, Café Royal também, nossa associada. E desde o início da associação a gente tem essa consciência que o audiovisual ele é sim uma ferramenta de transformação social. A gente tem aí inúmeras parcerias, acho que para citar algumas, desde o início do Instituto Criar, a gente apoia eles na inserção de jovens em situação de vulnerabilidade econômica, periférica, enfim. A gente tem uma parceria também com a APAN, que é a Associação de Profissionais Negros, para a inserção de mais profissionais negros no mercado. E a gente tem essa batalha que, enfim, muito também, acho que pela nossa visão, a maioria da nossa equipe é formada por mulheres, então é uma pauta que a gente tem muito carinho lá na casa, que é a inclusão de mais mulheres nesse mercado audiovisual, né? Que é importantíssimo, enfim, a gente lidando com comunicação, é surreal pensar que a gente ainda tem uma participação tão pequena. Então, a gente trouxe aqui alguns dados desse grupo, que chama Free the Work, que é uma plataforma internacional que existe para promover talentos subrepresentados. Essa plataforma ela começou numa batalha de inserção de mulheres, hoje ampliou, a gente trabalha com negros, LGBTQIA+, enfim, PCD e todos esses grupos que precisam estar aí representados. A gente fala de subrepresentados, que muitas vezes esses grupos eles não são minorias, então a gente precisa também reiterar isso, que normalmente a gente ouve os discursos aí, as minorias, não, a gente não é minoria, muito pelo contrário. E eu acho que os dados demonstram um pouco isso. Dani, pode seguir em frente, eu vou passar rapidinho. Aqui é uma amostragem, só para vocês entenderem como que se divide aí o mercado, 87% aí são homens brancos, em sua maioria héteros, enfim. Pode ir passando, Dani. Aqui é a evolução, né, da participação de mulheres dentro da plataforma Free the Work. Quando a gente começou o trabalho lá em 2017, eram 6 mulheres na plataforma. 2019 a gente já tinha pulado para 49, 2022 temos hoje 90 mulheres na plataforma. Aqui eu estou falando de diretoras de publicidade, tá? Obviamente, eu acho que se você incluir diretoras de conteúdo também, certamente esse número vai ser um pouquinho maior. Aqui as que têm representação, né, porque também é uma batalha, as produtoras investirem em um talento diverso. Né? Muitas vezes é uma luta ali para ter esses talentos dentro dos seus repertórios, mas a gente enxerga aí que 83% das nossas diretoras hoje estão representadas por alguma produtora. Pode passar em frente. Aqui um pouquinho para a gente entender o quanto que essas mulheres hoje trabalham, né? De 22 projetos, a média, né, que elas orçam, elas conseguem fazer 8 projetos. Pensa isso num ano, 12 meses, né? Então, se você pensar, lá não trabalharam nenhuma vez ao ano. Mas a parte boa é que, mesmo com a pandemia, 2 anos de pandemia, 61% disseram que observaram, né, que esses números de orçamento eles estão crescendo. Pode passar, Dani. Aqui é um pouco a influência da pandemia no trabalho delas, né? Eu lembro na última edição desse balanço que a gente fez, início do ano passado, esse dado do impacto negativo da pandemia no trabalho estava em 70%. Então, a gente vê também que esse último ano a gente conseguiu dar uma amenizada, né? A retomada dos trabalhos também estão voltando, né, para o dia a dia dessas mulheres. Pode passar, Dani. Aqui são as agências que mais trabalham, que mais orçaram com as nossas diretoras. A gente gosta muito de trazer esses nomes e dar nomes aos bois, porque eu acho importante, né, esse envolvimento e esse comprometimento dessas grandes corporações. Não é possível que ainda existem questionamentos e entraves e barreiras para a inclusão de mais
talentos diversos. Então, a gente, enfim, a gente faz de propósito até por uma provocação. Pode passar. Aqui são as agências que mais trabalharam com mulheres, e eu fico muito feliz de repetir que, desde quando a gente começou a fazer esse levantamento, a Publicis, ela aparece como a agência que mais contrata mulheres. E conversando, né, com as lideranças dessa agência, é uma política interna da própria agência de formação, não só de criativas, mas também de toda a equipe ali deles no dia a dia, né? Então, isso reflete nas contratações dos fornecedores. Então, é o que a gente estava falando há pouco, né, do envolvimento de toda a cadeia produtiva para poder fazer essa transformação. Pode passar. Aqui um pouco dos segmentos que essas mulheres mais trabalham. Eu lembro também nas primeiras pesquisas que a gente fazia a respeito, né, a maioria das mulheres trabalhavam ali, estava na fatia de varejo. A Prudência está ali atrás, diretora. Varejo é tudo que uma diretora não quer dirigir, né, porque é o filme que não tem criatividade e não tem dinheiro. Enfim, e eu fico muito feliz de ver que aos poucos estão mudando, né? A gente vê a presença maior em beauty, que apesar de ser um segmento super, né, voltado para o universo feminino, era majoritariamente feito por homens, que eu acho também uma loucura. Enfim, então a gente vê que aos poucos esses movimentos eles vão se transformando, né? Eles vão mudando. Nessa última pesquisa, a gente também constatou que só 22% dos trabalhos foram relacionados à causa, porque também era uma outra questão. Chamavam mulheres, Dia das Mulheres, aí a mulherada bombava. E não é sobre isso, né? A mulher, ela pode fazer comercial de carro, de cerveja, porque a gente consome tudo isso também, né? Então, não deveria ter esses estereótipos, mas que a gente via com frequência. A gente ainda vê ali no segmento de cerveja, por exemplo, é um dos mais baixos, cerveja de carro, que são filmes que, majoritariamente, são filmes que têm uns orçamentos muito mais generosos, né, para a diretora poder se colocar ali, enfim, todo o talento e as possibilidades dentro desses filmes, né? Pode passar, Dani. Aí, aqui, uma avaliação rápida sobre a atuação do Free the Work no Brasil, e aqui a gente já trouxe uma avaliação sobre a nossa parceria, Dani, com a ONU Mulheres. Porque agora, né, eu acho que com o apoio da ONU, a gente até então vem trabalhando muito na inserção das diretoras de cena. Acho que o desafio agora para esse ano é a gente ter uma inserção maior dentro de toda a cadeia do filme. Então, direção de fotografia, direção de arte, enfim, todo o universo, maquinária, né, que é um universo extremamente masculino, a gente ter uma presença maior feminina, e eu acho que isso reflete até, inclusive, em problemas que a gente tem no mercado, como assédio, por exemplo, né? Eu acho que o mercado audiovisual sofre muito por causa disso, e muito por conta desse desequilíbrio que eu acho que existe nesse mercado. Pode passar, Dani. Que é só alguns feedbacks que a gente tem aqui, enfim, eu acho importante, né, dar essa visibilidade, não só no Brasil, mas para fora, que a plataforma permite. Então, aquelas que estiverem aí nos assistindo, vão lá, façam seu perfil, porque realmente é uma plataforma que funciona e que ajuda a inclusão aí desses talentos. E aproveito aqui para falar da minha amiga querida, minha parceira de Free the Work, também uma das porta-vozes, a Débora Ivanov, que está aqui com a gente. Inclusive, né, Débora, me dá uma cola aí no conteúdo. Esses números eles não são muito diferentes, né? Eu lembro na pesquisa de 2016, a porcentagem de homens brancos era tipo 80% na direção e mulheres era porque 13%, né? Das narrativas, e quando entra na mulheres negras, esse número é ainda menor, né? Não, aí é menos de 1%. É uma loucura, né? Para a gente ver, eu aqui improvisando, gente, desculpa. Quer que repita, Dani, o número ali da Débora? Não, os dados são de 2018, o mais recente, onde as mulheres nunca passam, a gente tem uma série histórica, né? Com mais de 2.000 obras analisadas no ano, incluindo conteúdo, não publicidade, para cinema e televisão, e as mulheres não variam nada acima de 20% nos cargos de roteiro e direção.
que é o responsável pelas narrativas que vão influenciar toda a nossa sociedade, né? E uma pesquisa em 2016 sobre a participação das mulheres negras, ela deu 0%, e hoje, né, mais recente, a gente tem 0,5%, melhorou. Sabe, gente? 0,5%. Então, ainda temos um trabalho longo pela Exato. frente, e eu acho que aqui, esse evento hoje, e a provocação da Dani, quando ela me fez esse convite, eu falei, mas Dani, o que eu tenho para dividir nesse evento sobre mulheres refugiadas, imigrantes? Mari, mas talvez seja uma oportunidade para a gente começar a olhar para esse grupo, né? Inclusive, para o Dante, depois eu quero saber, você tem DRT, você não tem DRT, como que é isso para as refugiadas, porque eu sei que é uma demanda, enfim. Eu acho que, de repente, começar com como é que a gente consegue capacitar, né, e qualificar essa mão de obra imigrante que chega no Brasil para poder atuar nesse mercado, né, porque eu acho que já é um start. Isso, e não partir da premissa de que a gente já sabe quais são os processos, né? Por exemplo, quando a gente estava fazendo essa discussão aqui de preparação, que eu acho que é um pouco isso também, é uma realidade nova, e acho que isso se conecta muito com o que a Michelle falou. A gente falou que existem vários grupos que, como a gente colocou, minorizados e não minoritários, que acabam tendo certas dificuldades. O DRT foi um exemplo, mas assim, existem vários outros exemplos que, se a gente começa a pensar no ferramental dentro das nossas instituições, e aí eu estou provocando a própria aliança, né, que eu não sou sozinha a aliança, todos nós, empresas, associações, anunciantes, nós somos a Aliança Sem Estereótipos, então eu acho que é um incentivo para a gente começar a ter essas conversas, né? E aí o gancho que eu vou fazer antes de abrir para vocês e para as perguntas, primeiro, Mari, obrigada, porque eu acho que é esse esforço, assim, a gente colocou a associação aqui justamente para fazer esse estímulo, né, a essa conversa. Mas eu também trago, né, da representação na publicidade a questão da pesquisa TODES. Hoje a gente lança, né, a 10ª onda com a maior amostragem que a gente teve em 4 momentos do ano de 2021 e, de fato, a gente não está avançando. Então, a gente está numa zona de estagnação, por exemplo, com a representação de pessoas negras, tanto mulheres quanto homens, estagnada entre 27% para mulheres e 20% para homens. Então, a gente ainda tem um caminho muito importante a ser percorrido. E quando a gente estava falando aqui, né, dessas camadas de discriminação que acontecem, para a gente incluir uma migrante refugiada negra ou venezuelana ou visivelmente com traços étnicos, a gente também tem que ter esse olhar e essa tensão de que essa indústria ainda tem elementos racistas, homofóbicos, gordofóbicos. Então, a pesquisa TODES traz esse alerta justamente porque o território não está ganho. A gente tem muito ainda a avançar em diversidade dentro da indústria, não só em frente às câmeras, vocês vão ver hoje que a pesquisa TODES foi bem incisiva, então a gente considerou, né, a publicidade majoritariamente homofóbica, porque em 5.000 amostragens a gente não conseguiu nem 0% de pessoas da comunidade LGBTQIA+ representadas. Isso é assustador, e é gordofóbica porque 62% das inserções eram pessoas, mulheres brancas, magras, com cabelo liso, castanho, todo naquele padrão de beleza que a gente continua reproduzindo e que não diz respeito a gente, né? A gente não se vê mais naquela tela, e muito menos a pluralidade da população brasileira. E, em relação aos homens, o mesmo estereótipo. Então, assim, isso está caminhando desde a outra amostra da pesquisa, que teve dados de 2019 e 2020, e a gente não avançou. Então, um pouco, a gente fazer esse chamado para ação, porque ele não é espontâneo, ele não é automático, ele é como a própria Michelle estava fazendo, tem que ter uma intencionalidade. Então, eu queria muito agradecer vocês por essa conversa e abrir para a nossa discussão hoje, né? Então, o que a gente pode fazer, quais são os insights que a gente tem dentro dessa indústria para a gente conseguir promover essas mudanças a partir do que a gente ouviu hoje, a partir das histórias e das narrativas que a gente tem escutado. Então, eu encerro a minha parte com muito obrigado, mas abro a vocês para a gente conversar nesses minutos que nos restam para trazer ideias e promover essa conversa. Obrigada, gente. Pronto. Eu não
sei se alguém tem alguma pergunta na plateia ou quer fazer algum comentário. Pode ser direcionado para a Aliança ou para qualquer uma dos nossos palestrantes. Ninguém? Débora. Bom, meu nome é Débora Ivanov, eu faço parte de um grupo chamado Mais Mulheres, que se dedica a trazer mais oportunidades para as mulheres no campo do audiovisual, né, especialmente na área de conteúdo, publicidade, games, etc. E só um comentário, dizer que eu estou muito feliz e entusiasmada de ver que a ONU Mulheres está ampliando a sua força de trabalho, o seu enforcement, né? Agora para também a área de conteúdo. Né? Teve todo um trabalho feito, que, se não me engano, é desde 2014, que é o Aliança Sem Estereótipos, na publicidade, né? Uma aliança com as agências, com os anunciantes, com os produtores, para o combate dos estereótipos em toda a publicidade que circula em todas as mídias, e que agora ela sempre esteve atenta, mas vai intensificar o seu trabalho para além da publicidade. Quer dizer, então, para o conteúdo de séries de ficção, documentários, etc. Esse apoio, esse fortalecimento das ações da ONU Mulheres dá para nós, que somos da área, um outro impulso, uma outra força para dialogar, de convencimento e etc. Então, estou muito feliz de estar aqui, Dani, e vendo tudo isso acontecer e poder falar de diversidade nos seus aspectos mais amplos, né? Não só a diversidade como inclusão de mais mulheres, mas também de regiões, de refugiados e, enfim, de tudo mais. Muito feliz. Obrigada. Ai, Débora, eu fico... Isso que você estava dizendo, e a Mari deu muito gancho antes, não seria possível sem você. Então, eu também queria dar esse crédito. Eu acho que a membresia da Aliança, e aí eu estou nomeando, né, todas, a Érica que está aqui, a Ana Paula, a Sara, representando as instituições, né, que fazem força para que essa mudança aconteça dentro da indústria, cada vez mais a gente está percebendo que essa é uma necessidade, que, por mais que a gente ainda tenha muito para caminhar na publicidade, a gente percebeu que existe uma demanda para a gente também endereçar, né, e aí a gente está engatinhando, né, para endereçar, né, Débora, em relação ao audiovisual, porque isso pode promover oportunidades para as mulheres. No final do dia, o que a gente quer é mudar esses números. O que a gente quer é ter mulheres ascendendo a posições de liderança, integrando essas equipes, e não só mulheres do mesmo estereótipo que a gente vê, das mesmas origens, mas de contextos diferentes. Então, é um desafio, mas é um desafio coletivo. E estar como ONU Mulheres nesse espaço é um pouco coordenar e isso trazer um aporte técnico e ferramentas, mas que dialoguem, que voltem, né, para a indústria, que é isso, são vocês que nos questionam em alguns aspectos e nós que vamos tentando puxar parcerias para que isso possa ser, se não por hora resolvido, mas gradativamente eliminado, né? E especialmente esses estereótipos tão prejudiciais à igualdade de gênero. Então, obrigada pela sua fala e pelo seu comentário. Desculpa? Jéssica vai falar. Jéssica, por favor, Jéssica. Jéssica, de novo. Alô. Eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que vieram hoje, as mulheres maravilhosas, esses homens também, que tipo pegaram um momento da sua vida e decidiram, eu vou fazer a diferença. Também a ONU, obrigada pelo convite e por aquele olhar para nós migrantes e dizer, olha, eles também precisam ser representados. Então, muito obrigada a todos vocês, de verdade, e parabéns a toda a equipe, né, pelo excelente trabalho. Obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jéssica.
Eu queria comentar, assim, eu queria convidar vocês a seguirem a Jéssica nas mídias sociais, porque enquanto a gente estava conversando aqui para a construção desse painel, existem vários apoios que ela acaba dando voluntariamente para diversas pessoas que entram no Brasil em situação tão vulnerável, né? Então, o papel do jornalismo vai além, né, e da mídia também, vai além só do que aparece no jornal e na revista, mas também nessa necessidade, nesse legado de informar, né? Então, e por isso que eu queria também reconhecer e convidar vocês a conhecerem o trabalho dela, porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar a forma como a gente fala sobre mulheres migrantes e refugiadas a partir da voz delas, dando oportunidades para que elas sejam as protagonistas dessas discussões. Então, foi por isso que metade desse painel foi composto por elas, e eu estou muito honrada, tanto por você, Jéssica, ter aceitado, quanto por Rudans, podendo compor esse espaço com perspectivas tão diferentes. Temos mais alguma pergunta ou comentário? Ou a gente já encaminha para o encerramento, Mari? Quem mais tiver alguma pergunta, temos aqui microfone. Estamos esperando também aqui alguma pergunta aqui online, mas eu queria fazer uma interação também antes até, perguntar a Prudence e a Jéssica, né, estimulando outras migrantes que, porventura, estejam chegando agora, porque a gente está vendo que é um novo contexto, né, de chegada também de imigrantes e refugiadas, né? Que conselho vocês dariam para essa mulher que está chegando, está querendo entrar no mercado de trabalho, se reinserir nessa sociedade? Como é que vocês aconselhariam essas mulheres? Então, era um pouco para as duas. Ainda bem, né? Senão... acho que estão nos ouvindo, né? Onde está pela internet, sim, está aí. Então, deixa eu mostrar o rostinho aqui, que de repente os migrantes estão me vendo e eu quero falar com elas diretamente, né? Porque para elas essa fala. Quando a gente... Eu vou falar em português, de repente tem mulheres venezuelanas, de outros países, né? Que nem a nossa amiga. Mas estamos no Brasil e a gente tem que ter a noção que a gente está em outro país e que falam diferente e que a gente tem que se integrar. Que não é só a gente pensar, eu sou migrante, devem me entender. A gente tem que também ter aquela compreensão de que a gente é quem está chegando e que a gente tem que aprender a amar essa outra terra que está nos acolhendo. Então, uma dica é estudar a cultura, estudar como é o movimento desse país para a gente conseguir se introduzir nesse mercado. Então, é isso, gente. É só vamos para adelante. Praticamente a mesma coisa, como foi dita a minha colega aqui. Eu vou acrescentar a paciência. Sabemos que não é fácil, porque eu sinto na pele o que é. Quando eu conto minha história como o fato de ser mulher negra, africana, aqui no Brasil, eu não gosto de falar a história das outras pessoas. Eu falo da minha para representar várias. Eu sei que o caminho não é fácil, eu só acreditar. Nisso, quando eu cheguei aqui, depois de vários acontecimentos da minha vida, eu pensei muito, o que eu vou fazer para poder sustentar essa família que eu tenho? Perante muito obstáculo, por ser mais só, muito jovem, né? Aí eu tive um encontro com meu Deus pessoalmente. Eu respeito toda a religião de cada um, mas eu tive um encontro com meu Deus. Eu falei, o que eu vou fazer para sustentar essa família? Ele falou, eu te dei a sabedoria, a inteligência, usa-la. Aí eu comecei a contar minha história, para ser referência de vocês todos que estão me assistindo, e praticar ela, explicar no mundo, no povo brasileiro também, que o apelido que nós recebemos, atrás disso, somos ser humano. E a paciência e amor, o carinho. E outra, eu não tive vergonha nenhuma de poder falar a minha língua, que seja a língua portuguesa com sotaque, eu encarei. Até hoje eu fico encarando a barreira. Eu levo a minha cultura. E nisso, como já minha colega falou, é a mesma fala, não posso acrescentar mais coisa, mas para poder encerrar como uma prudência, o jeito de ser prudência, eu peço licença, eu vou só fazer um canto rapidinho
mais simples para vocês, eu sei que os irmãos africanos que estão me assistindo, e agradecendo a Deus pela oportunidade. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 oh. Papa nalola yozali nzambe, oh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nalola yo bongwani te. Yahweh, 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 oh. Libanga natalo yozali nzambe, oh. Bandeke likolo bagumba melio. Mbisi na maye sanjolio, eh. Nzamba prudencio bongwani te, oh. Mopesi kimia na pesa yo nini. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nalola yozali nzambe. Yahweh, 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 oh. Libanga natalo yo bongwani te, oh. Bandeke likolo bagumba melio. Mbisi na maye sanjolio, eh. Nzamba Brazil yozali nzambe, oh. Botondi mingi kolo na bomoi. Obrigado. Obrigada, Prudence. Obrigada mesmo. E obrigada a todos e todas por estarem aqui com a gente. O tempo foi um pouquinho curto, então a gente vai ter agora uma experiência lá fora, né, nos alimentando através, não só fisicamente, mas também emocional e espiritualmente, de alguma maneira, com a experiência que a gente vai ter com as mulheres migrantes e refugiadas lá fora também. Mas obrigada por todo esse ambiente de troca aqui hoje. É foto? A gente pode tirar uma foto, gente, mas não vai aglomerar? Ah, com as palestrantes. Oh, com as palestrantes só. Thank you.